o libertarismo, uma das possibilidades do pensamento liberal, uma das suas correntes, e é uma das bases de sustentação teórica do assim chamado neoliberalismo. É o libertarismo o tema da aula de hoje, do curso Ética e Justiça do primeiro quadrimestre de 2020. Muito bem. Nós vimos nas últimas aulas que o liberalismo ele se consolidou como uma das mais recorrentes e predominantes teorias políticas, econômicas e éticas do pensamento ocidental. O pensamento moderno redundou num tipo de liberalismo, na defesa de um certo valor da liberdade individual, que leva em conta também a questão da igualdade, mas que muitas vezes oscila entre uma defesa mais forte da liberdade em detrimento da igualdade ou uma defesa mais afirmada da igualdade e uma restrição da liberdade, ou uma compreensão diferente da liberdade como tendo que se harmonizar com a questão da igualdade. É esse um dos embates que se dão a partir da publicação do livro de John Rawls, Uma Teoria da Justiça, de 1971. Surgem, a partir da publicação desse livro, críticos de um lado e de outro do espectro político e ideológico, que ou dizem que o Rawls não foi suficientemente liberal ao propor uma teoria de justiça como equidade, portanto, uma teoria igualitária, e outros que vão dizer que a teoria de Rawls não é suficientemente igualitária. Então, você tem essas duas grandes vertentes da crítica e uma série de autores que vão apontar problemas na teoria da justiça de Rawls, que dá início, então, a todo um debate em torno da questão da justiça. Na aula de hoje, nós vamos dedicar a atenção ao pensamento libertário de Robert Nozick, um filósofo estadunidense que publicou, logo depois, alguns anos depois da publicação do livro do Rawls, o livro Anarquia, Estado e Utopia, que tem em vista justamente questionar as teses, os argumentos principais da teoria rawlsiana da justiça. A teoria do Nozick, ela faz uma defesa forte da liberdade e uma rejeição de um princípio redistributivo de justiça que poderia ser percebido na teoria do Rawls. A sua obra é vinculada à corrente de pensamento neoliberal, embora o próprio não se identifique dessa forma. Nós veremos também que o neoliberalismo é alguma coisa que tem diferentes momentos, denominações, correntes e tensões internas entre si, mas tem um acordo que é comum a todos os pensadores chamados neoliberais, é uma defesa de uma certa concepção de liberdade. Quase todos se sustentam na defesa dessa concepção de liberdade para criticar qualquer tipo de teoria redistributiva ou de algum tipo de interferência do Estado na economia, de restrição do livre mercado, e é por isso que todos eles são vistos como neoliberais. Por que são neoliberais? Por que existe essa expressão? É uma coisa que a gente vai tentar entender a partir da aula de hoje. Bem, o contexto em que surge a teoria do Robert Nozick é o contexto, então, da discussão sobre os princípios de justiça de John Rawls. Nós vimos
na aula passada que o John Rawls ele faz toda uma argumentação para defender dois princípios de justiça que devem estar na base, na estrutura básica de uma sociedade democrática bem ordenada. Princípio que indica tanto o ponto de vista de igualdade quanto de diferença, que devem ser respeitados numa sociedade assim pensada. Então, o primeiro princípio, em resumo, diz que a sociedade deve assegurar a máxima liberdade para cada pessoa, compatível com uma liberdade igual para todos os outros. Esse é o princípio, e vale dizer que na teoria do Rawls, esse princípio ele tem uma prioridade, por isso ele é o primeiro em relação ao segundo que aparece na sequência, que é o princípio da diferença. As desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto propiciem o máximo benefício para os menos favorecidos, como estejam vinculados a cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades. Para Rawls, esses princípios têm em vista a defesa da igualdade democrática, pois eles tentam atenuar a arbitrariedade do acaso natural e da sorte social. Segundo Rawls, aqueles que foram favorecidos pela natureza, quem quer que seja, podem tirar proveito de sua boa fortuna, de sua sorte, somente de forma a melhorar a situação dos menos favorecidos. Esse princípio, também conhecido como princípio Maximin, em que você só pode maximizar a riqueza se ela traz um benefício também para aqueles que estão desfavorecidos na distribuição de renda, é o princípio da igualdade democrática, portanto, de uma concepção de liberal igualitária, expressa nesta afirmação do Rawls, da página 122 do seu livro. A distribuição natural não é justa nem injusta, nem é injusto que se nasça em determinada posição social. Isso são meros fatos naturais. Justo ou injusto é o modo como as instituições lidam com esses fatos. Então, no pensamento do Rawls, você tem isso que é comum ao liberalismo, que é a atenção e a defesa mesmo de um certo ordenamento social e econômico em que há desigualdade, mas uma tentativa de pensar um antídoto contra a desigualdade mais danosa. Portanto, um princípio igualitário que, no final das contas, aponta para um tipo de política de distribuição de renda, né, que está um pouco em vista aí na teoria do Rawls, embora ele não vá argumentar do ponto de vista da economia, mostrando que a distribuição é aquilo que é uma certa teoria, uma certa política distributiva não é defendida na base de uma argumentação econômica, mostrando que a distribuição de renda é aquilo que melhora a economia. Não. A distribuição, ou um princípio de justiça, deve estar fundamentado em certas posições substantivas, deontológicas sobre a justiça e não num cálculo de benefícios, de perdas e ganhos, de cálculos econômicos. Então, por isso o seu livro, embora ele até contenha alguns modelos matemáticos e econômicos, ele é um livro que tem, sobretudo, uma tese filosófica que vai expressar essa concepção da justiça como equidade. Mas, a partir da publicação do seu livro, o Rawls e a sua teoria foram objetos de um grande debate.
por aqueles críticos que ou manifestaram uma insatisfação com a teoria da justiça de Rawls por ela ser insuficientemente liberal, por ela atentar injustamente contra uma certa concepção de liberdade, e vai ser essa a postura do Robert Nozick e do pensamento neoliberal nessa discussão, e outros vão apontar a teoria da justiça como insuficientemente igualitária. Autores como Dworkin e Amartya Sen vão fazer reparos à teoria da justiça, ainda que concordando com o espírito geral da ideia rawlsiana, vão tentar mostrar argumentos mais radicais em prol de uma justiça distributiva. Por outro lado, nós temos também autores que vão criticar alguns pressupostos do liberalismo do Rawls, porque vão se opor tanto à concepção de sociedade que está presente em sua teoria, quanto também à concepção política. E aí são autores que são vinculados ao chamado comunitarismo e ao republicanismo. Autores que defendem ideais de vida social mais baseados em conceitos comunitários e um certo ideal de vida política que não são, segundo eles, satisfeitos pelo ideário liberal. Então, nós temos nesse contexto autores como Walzer, Taylor, McIntyre, Sandel e também Habermas, que vão criticar aí diversos aspectos da teoria política, sobretudo, do John Rawls. Mas, muito bem, para entender o tema da aula de hoje, que é a crítica neoliberal, digamos assim, ou libertária ao pensamento do Rawls, nós temos que voltar aos princípios do liberalismo, porque é isso que está em jogo e é isso também que torna pertinente chamar esta nova concepção de pensamento neoliberal, ou seja, uma novidade que não é tão nova assim, porque remete a uma concepção do liberalismo na sua origem. Especialmente o Nozick, ele se remete bastante ao pensamento do John Locke, né, que, como nós vimos algumas aulas atrás, é a grande referência teórica do pensamento liberal clássico. Então, no Locke já está presente um pressuposto fundamental do pensamento liberal, que é a ideia de uma certa economia comercial sem governo político. Ou seja, de que a economia ela já funciona sem um governo central, sem uma organização. Já ele funciona, o mercado, a economia, de modo quase que espontâneo, natural. Já existe no estado de natureza uma economia. O que não existe é a estabilidade necessária para que a economia cresça e produza riqueza, como ela pode fazer num estado político. E aí a defesa tanto da ideia de propriedade, como também a defesa da divisão social do trabalho. Então, portanto, a defesa do capitalismo. Duas ideias que eu também mencionei, que vem do Locke, né, está lá no seu segundo tratado, a primeira delas no parágrafo 37, a ideia de que aquele que se apropria da terra mediante seu próprio trabalho não diminui, mas aumenta as reservas comuns da humanidade. E outra ideia é a ideia de que um trabalhador na Inglaterra vive melhor e com mais conforto do que um cacique indígena nas Américas. Ou seja, a vida em países em que há, pelo respeito à propriedade, a divisão social do trabalho, é um país que produz mais riqueza e que dá maior conforto para todos, mesmo para aqueles que pertencem, digamos, às classes menos favorecidas. Então,
esse ideal liberal, né, ou um dos argumentos do liberalismo é justamente a ideia de que, no final das contas, ele seria bom para todos. Bem, então, essas são ideias presentes nos dois tratados sobre o governo do John Locke, especialmente no segundo. E aí, a gente viu, né, não é o caso de retomar, como, então, ele vai defender a ideia de propriedade, né, como um princípio fundamental, que tem a ver com a posse, está fundamentada na posse que cada indivíduo tem de si mesmo, e esse é um ponto central que o Nozick vai trazer na sua argumentação. E, a partir disso, o Locke faz uma teoria contratualista para mostrar como a maior finalidade da vida política é justamente a defesa da propriedade. E ela gera riqueza, ela é justa, né? Por meio disso, então, nós temos aí, né, os princípios do liberalismo, né? Respeito aos direitos individuais, divisão dos poderes para garantir justamente os direitos individuais e, sobretudo, a propriedade privada. A ideia de que o mercado funciona de maneira autorregulativa, ele autogestão do mercado por meio de uma mão invisível, em que, buscando cada um o seu próprio ganho, os benefícios são públicos, né? E aí nós temos, então, a defesa da liberdade, da propriedade privada e do livre mercado. É verdade que no século XIX, por conta dos movimentos sociais e reivindicação dos trabalhadores de direitos e de participação na riqueza, o liberalismo ele teve que se colocar à altura, né, do ponto de vista ideológico, para defender os seus ideais, tendo que se expandir e pensando em como, tentando extrair dos seus princípios fundamentais, poderia pensar numa expansão da liberdade e argumentos que mostrassem cada vez mais que o liberalismo, apesar de gerar a desigualdade e, em muitos casos, a pobreza, era a melhor solução para a vida social no mundo moderno. E no século XX, toda a questão de como continuar garantindo esses ideais de liberdade e igualdade em meio a um cenário de constante desigualdade, ameaça das liberdades individuais e ausência de uma visão única e abrangente sobre o bem. Nós temos esse contexto no século XX, e aí, mantendo-se no século XX, especialmente no início, a tensão, né, que já vinha aparecendo muito fortemente no século XIX. O século XIX é marcado por muitas revoluções, muitas crises sociais e o avanço do ideal socialista, especialmente a partir do pensamento do Marx, de Engels e Marx, né? A partir do marxismo. Então, no século XX, o liberalismo, no primeiro momento, ele já não é a única alternativa de vida social e política. Aparece o socialismo como um concorrente. E aí nós temos todos os conflitos do século, né? Desde as revoluções socialistas, a mais importante delas na Rússia, depois se transforma em União Soviética, as duas grandes guerras, e após a Segunda Guerra Mundial, a divisão, né, do mundo em um bloco ocidental liberal capitalista e um bloco socialista mais predominante no Oriente, com a Rússia, né, e depois a China. Muito bem.
Em meio a esses debates ou desses embates, melhor dizendo, é que surge o assim chamado neoliberalismo. O neoliberalismo ele surge a partir dos anos 20 e 30, né? Ele é bem antigo, já tem um século, por meio de alguns economistas, principalmente economistas austríacos, como o Francis von Hayek e o Ludwig Mises, né, que escrevem defendendo ideias liberais contra a ameaça socialista. E aí eles escrevem obras políticas e econômicas em defesa do liberalismo radical. E depois essas ideias voltam após a Segunda Guerra Mundial, especialmente nos anos 60 e 70, quando eles identificam o estado de bem-estar social, as políticas econômicas do keynesianismo como responsáveis por uma crise econômica que o capitalismo vinha sofrendo, né, e se manifestou sobretudo nos anos 70. E é justamente nesse contexto que o Nozick vai publicar sua obra. Então, é uma obra que, por um lado, dialoga com a teoria da justiça de Rawls, que é nominalmente citado, né? E é claramente uma contraposição, uma resposta ao livro do Rawls, mas é também uma obra que vem no conjunto dessas obras do neoliberalismo, né? Aí nós temos na imagem a capa do livro do Hayek, O Caminho para a Servidão, com uma introdução do Milton Friedman, né, que é um economista, né, ligado àquilo que depois vai ser conhecido como a Escola de Chicago. Né? Então, você tem a Escola Austríaca, a Escola de Chicago, né, esse consórcio dos pensadores neoliberais que advogam em favor de políticas de liberalização econômica extensas, como as privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio, corte de despesas governamentais a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Então, esse é o grande ponto do pensamento neoliberal, sobretudo na economia, onde o pensamento neoliberal foi mais atuante. E aí, é claro, atuou também politicamente, no sentido de, por um lado, evitar a transformação do Estado burguês no Estado socialista. E aí, um dos pontos mais sensíveis, né, da onda neoliberal é que, em diversos momentos, o neoliberalismo ele defendeu combates fortes e sangrentos contra o socialismo. Em alguns momentos, em alguns textos, por exemplo, do Mises, é perceptível até mesmo um elogio do fascismo como tendo prestado serviço de combater o socialismo, e também o fato de que o neoliberalismo viu com muito bons olhos e aproveitou a oportunidade de, durante a Guerra Fria, né, a implantação de ditaduras, sobretudo na América Latina e também no Brasil, como momentos em que as políticas neoliberais foram adotadas. Especialmente o Chile, né, é um caso em que houve, de fato, um experimento pensado como implantação de políticas econômicas neoliberais. No Brasil, durante a ditadura civil-militar, né, a partir de 64, não houve propriamente uma política econômica neoliberal, mas desenvolvimentista, né, por diversas razões que não cabem aqui comentar, mas de fato houve uma certa vinculação entre o pensamento neoliberal e, durante a Guerra Fria, o combate às políticas sociais
né, nos países em desenvolvimento, sobretudo na América Latina. Depois, o pensamento neoliberal vai ter uma nova onda a partir dos anos 90, com o fim da Guerra Fria, e aí, nesse momento, é que ele vai desembarcar de fato no Brasil, quando você tem, né, a partir dos anos 90, com Collor, depois Fernando Henrique, políticas claramente neoliberais, privatizações, né? E, embora, na verdade, houve um contínuo de políticas neoliberais, apesar, talvez, de alguns períodos em que houve uma tentativa de redistribuição de renda, ou de políticas sociais no Brasil, o neoliberalismo ele parece que tem pautado a discussão econômica na esfera pública e é por isso que todas essas palavras que estão aí, né, no quadro resumindo o pensamento neoliberal, além das privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio, corte de despesas, né, tudo isso é muito conhecido por nós, né? Bem, e aí, então, é nesse contexto que surge a teoria do Robert Nozick, a teoria libertária, num livro chamado Anarquia, Estado e Utopia. O livro ele já indica boa parte das suas ideias centrais. O título, né? Anarquia, Estado e Utopia, que se referem às três partes do livro. Anarquia, por quê? É a resposta do Nozick à questão do Estado. Como o Estado é necessário? Na verdade, ele vai dizer que o Estado é minimamente necessário. Por isso, nós temos que pensar no Estado mínimo ou ultramínimo. E como isso se dá? É isso que ele vai investigar na segunda parte do livro, para além do Estado mínimo. E é ali que vai estar a discussão sobre a justiça e todo o capítulo. Né? Tem um capítulo lá dedicado à questão da justiça e uma crítica ao pensamento do Rawls. E no final ele vai falar em utopia, que seria justamente, né, em que você chegaria, né, ao pensamento ou à situação em que o Estado realmente não seria mais necessário. Por enquanto ainda ele é, justamente para garantir a propriedade privada e o livre comércio. Mas o ideal seria que ele nem para isso fosse necessário, né, que as pessoas respeitassem, segundo Nozick, o sagrado direito à liberdade e à liberdade econômica. Bem, então, são esses os grandes temas do livro, e eu vou resumir muito brevemente os argumentos do Nozick para expor aí, num primeiro momento, a teoria libertária. Bem, a argumentação do Nozick na primeira parte do livro é basicamente a argumentação, a retomada da argumentação lockeana, né? E uma defesa até da teoria lockeana, boa parte retomada sem grandes novidades. Então ele vai retomar a ideia do estado de natureza, falar das relações morais, né? Princípios morais que já existem quase que a priori na consciência moral, que é um pressuposto também presente no pensamento do Locke. Depois, então, na segunda parte, é que ele vai falar, né, de como o Estado não pode ir além de defender a propriedade. E aí, o caráter curioso e para nós bastante importante, relevante na nossa discussão política, econômica atual é que o Nozick ele vai vou tentar aumentar aqui.
ele vai defender a existência no estado de natureza, né, ainda anterior ao estado, de milícias que servem justamente para assegurar o direito de liberdade. E como uma espécie de força legítima, anterior ao Estado, né, mas que precisa do Estado, um Estado mínimo, para que essas milícias não tomem conta, não acabem se tornando de defensoras da liberdade em suas inimigas da liberdade, nessas forças, inimigas da liberdade. Então, você tem aí, quando a gente pensa hoje em dia, né, o papel das milícias, né, e o modo como, né, o atual governo se relaciona com elas, como a obra do Nozick é importante nesse contexto. Eu estava tentando aqui aumentar a visualização, não ficou muito boa, aqui do sumário do livro do Nozick. Mas eu não queria me deter nesse ponto, eu queria ir para o ponto central, que é a defesa dessa concepção de propriedade. Então, o Nozick vai dizer logo na primeira frase do livro, né, uma frase que merece nossa atenção, vai dizer: os indivíduos têm direitos e há coisas que nenhuma pessoa ou grupo podem fazer com os indivíduos sem lhe violar os direitos. Tão fortes e de tão alto alcance são esses direitos que colocam a questão do que o Estado e seus servidores podem, se é que podem, fazer. Que espaço os direitos individuais deixam ao Estado? A natureza do Estado, suas funções legítimas e suas justificações, se existem, constituem o tema central deste livro e uma grande e diversificada variedade de tópicos entrelaça-se no curso de nosso estudo. Então, vamos tentar resumir o argumento. Né? O Nozick, ele vai dizer que ele vai refutar o anarquista defendendo a necessidade de um Estado, ainda que mínimo, na primeira parte. Na segunda, vai criticar o igualitarismo por considerar a redistribuição uma espécie de roubo. E na terceira, ele vai mostrar que sua teoria é compatível com a utopia, e a utopia é pensada como o alcance da máxima liberdade. Bem, essa defesa que o Nozick vai fazer, então, né, que é uma defesa do direito de liberdade e a ideia de que o Estado existe para evitar que alguém interfira nesses direitos básicos de cada um dos indivíduos, a vida, a propriedade, vai justificar, né, a defesa neoliberal e muitas vezes também dos conservadores por um Estado mínimo e por um desinvestimento do Estado, da parte do Estado, em serviços públicos de saúde e educação, por exemplo. Porque para ter esses serviços, o Estado precisa taxar a riqueza, a atividade econômica, e isso é o que o Nozick quer mostrar que não. O Nozick, ele diz que alguém só pode doar aquilo que tem por livre e espontânea vontade. Ninguém pode ser forçado a contribuir para o bem-estar de outra pessoa. E ser forçado a isso é uma violação de direitos. Portanto, não é válida nenhuma obrigação, né, nenhuma espécie, por exemplo, de imposto compulsório das atividades econômicas. Aí tem uma teoria que ele vai mostrar, que é uma teoria, um exemplo, na verdade, da teoria de que
a riqueza de um ela é boa para todos, né? E você tem o exemplo que ele dá é desse jogador de basquete, Wilt Chamberlain, dos anos 70, né? Jogava basquete, tem aí a imagem dele jogando pelos Lakers. O fato dele ganhar muito dinheiro é bom para todo mundo, porque é um espetáculo que ele oferece, é justo, gera uma riqueza ao redor, os seus companheiros ganhando menos a partir do interesse que o jogo atrai por conta desse jogador, todos acabam ganhando mais, mesmo ganhando bem menos que ele, que esse jogador. Então, é justo essa desigualdade. É justa, né, benéfica, mas o mais importante é que, se a riqueza do Chamberlain fosse achada, isso seria injusto, porque justamente estaríamos infringindo a regra de transferências justas entre adultos que são voluntárias e passariam a ser compulsórias, medidas reguladas, forçadas contra os princípios da liberdade. Então, o Nozick vai rejeitar as teorias pré-estabelecidas de justiça em favor daquelas que respeitam as escolhas individuais nos livres mercados. Ele argumenta que a justiça distributiva deve atender a duas condições: justiça na aquisição das posses e justiça em sua transferência. Então, para encerrar essa primeira apresentação do pensamento libertário, ou libertarista, o Nozick ele defende que quando a aquisição de posses é justa, né, como no caso, né, do Wilt Chamberlain, há também transferência há também justiça nas transferências, nas trocas. E aí está tudo certo. O problema é que quando você tem uma riqueza gerada a partir de uma injustiça, de um roubo. Por isso, ele mantém um princípio de retificação da injustiça, né? Que é justamente rever os títulos de propriedade quando eles forem adquiridos por meio de fraude ou de alguma outra maneira ilegítima. Então, o único tipo de reajuste ao direito de propriedade e à riqueza que o Nozick admite é o princípio de retificação quando fica comprovado que a riqueza, a propriedade foi adquirida por meio de fraude. É claro que isso gera alguns problemas e surgem muitos que vão dizer que, na verdade, se nós fizermos um princípio de retificação, nós vamos ter que recuar até a divisão social do trabalho e a origem da riqueza, e nós veremos que, na verdade, as relações de propriedade do capitalismo podem não ser tão justas como quer o pensamento liberal, e especialmente os neoliberais como o Nozick. Né? E é por conta justamente desse papel oferecido pelo pensamento neoliberal de defesa das relações atuais de propriedade é que o libertarismo e o pensamento neoliberal muitas vezes está ao lado do pensamento conservador. Mas a filosofia libertária em si, ela não é automaticamente conservadora. Pelo contrário, em alguns pontos. Né? O Nozick e outros libertários são, em geral, liberais nos costumes, ainda que são considerados conservadores do ponto de vista econômico. Né? Quanto essas coisas se entrelaçam, né, é uma outra discussão. Mas aí, para encerrar esse tópico, eu cito uma passagem do Sandel, no livro Justiça, que é fazer a coisa certa, página 80, ele diz: a filosofia libertária não se define com clareza no espectro político. Conservadores favoráveis à política econômica do laissez-faire frequentemente discordam dos libertários a respeito de questões culturais, como oração nas escolas,
aborto e restrições à pornografia. E muitos partidários do estado de bem-estar social têm uma visão libertária de assuntos como os direitos dos homossexuais, direitos de reprodução, liberdade de expressão e separação entre igreja e Estado. Então, não há um vínculo, né, automático entre libertarismo e conservadorismo, ou entre libertarismo e neoliberalismo também, porque é possível você ter uma visão libertária em assuntos relativos aos costumes, ainda que se tenha uma visão econômica não neoliberal, mas desenvolvimentista ou keynesiana. Então, nesse ponto, né, não se pode, talvez nesse sentido é que não se possa identificar como idênticos os pensamentos libertários e neoliberais. Né? Essa a clarificação conceitual que nós devemos fazer. Bem, para encerrar essa aula, né, e também abrindo para um debate, né, já que muitos pontos foram levantados e a aula acabou se estendendo, né, dessa vez eu não dividi a aula em duas, né, eu acabei sendo tudo em uma parte só. Eu vou encerrar com uma passagem do livro O que é Poder, do Gerard Lebrun, né, um filósofo francês que deu aula na Universidade de São Paulo. Esse pequeno livro da coleção Primeiros Passos, né, um livro muito lido e difundido, ele fala sobre a comédia liberal, né, de como o liberal ele está sempre ali entre a cruz e a espada, digamos assim. Então, ele diz: o liberal, como se vê, é um homem de quem ter pena, porque está às voltas com um problema insolúvel, determinar até que ponto pode serrar o galho no qual está sentado, sem correr o risco de quebrá-lo. É também, por princípio, um cidadão insatisfeito. Escureça o horizonte social, que cresça o espectro do socialismo e ele se torna partidário de um regime forte. Que este se instale, suprima as liberdades civis e se interesse de muito perto pelo funcionamento da economia, o liberal espuma de indignação e volta a ser homem de esquerda ou de centro-esquerda. Fim de citação. Então, com essa citação, eu encerro essa aula, né, e dizendo que qualquer semelhança entre as ideias aqui expostas e a comédia que estamos vivendo no Brasil no ano de 2020 não é mera coincidência. Até a próxima.